A paz do sumo sacerdote Jesus, estamos aqui novamente, né? Como já falamos, e os reis, é muito importante a gente saber disso, né? E que Deus abençoe você na paz do sumo sacerdote Jesus, e que esse dia, essa noite, esse horário que você está me ouvindo agora, seja um horário abençoado, seja um dia abençoado para você e toda a sua família. É o que desejamos num mundo tão devasto, cheio de problemas, acontecimentos proféticos, e então podemos dizer que o nosso sumo sacerdote Jesus tem muito a te oferecer através do santo evangelho eterno que estamos anunciando, tá bom? Vamos para o quinto rei. Como disse João, 5 já caíram, tá? Até aqui, João presenciou a queda de um rei, tá? João, que escreveu o Apocalipse, discípulo do Senhor, ele presenciou a queda do quinto rei. Por isso é que ele diz, 5 já caíram, tá? Vamos, o quinto rei, que pode apresentar o quinto rei? Vamos lá. O quinto rei representou a lei que trouxeram 80 anos antes de Cristo e seguiu até a morte do sumo sacerdote Jesus. Esse foi o espaço do quinto rei, 80 anos antes de Cristo, até o Senhor morrer na cruz do Calvário. A lei foi implantada em Israel, quando nós sabemos, pela história, pela palavra, em muitos textos proféticos, é que a lei, né, foi trazida pelo ismaelismo. Né? Muitas pessoas pensam que a lei veio de lá de Sinai, né? Lei de Moisés, nada disso não existe, tá? Ah, mas está na Bíblia, pastor. Eu posso garantir para você que está na Bíblia, mas não está na Escritura Sagrada. Ah, mas é a mesma coisa, pastor? Não é a mesma coisa. A Escritura Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, tá? A Bíblia é biblioteca de livros. Você reúne os livros e você coloca os livros que você quiser. Aí forma a Bíblia, tá? Mas a Escritura Sagrada, antes de ser mexida em 325, no Concílio de Nicéia, ela era Escritura Sagrada, tá? Então depois disso houve uma mistura. Colocaram a lei e os mandamentos juntos, e depois vamos ver esse assunto aí, tá bom? É assunto para o outro rei, tá bom? Vamos lá. Glórias a Deus, aleluia. Foi muito estranho o ocorrido naquele tempo. O pai, que havia estabelecido a sua aliança no Monte Sinai, na chegada desse maldito rei, a silenciou, né? Então, a aliança estabelecida no Monte Sinai foi silenciada pela lei, tá? Vamos ver como sucedeu. Para acontecer a transição de Levi para Judá, porque hoje o sacerdócio não é de Levi mais, é de Judá, né? Tanto que a palavra diz que o sumo sacerdócio passou para Cristo, que é o leão da tribo de Judá. Por que fala leão da tribo de Judá? Porque ele foi o primeiro de Judá e que recebeu o sacerdócio. E na cruz ele torna-se sumo sacerdote. Bom, vamos ver aqui. Porém, fez-se necessário que o sacerdócio levítico se mantivesse silêncio. Enquanto a lei estava predominando 80 anos antes de Cristo, que é o quinto rei, quando ela estava predominando, o que aconteceu? O sacerdócio de Levi foi abafado e teve que manter esse silêncio. Porque você sabe que eles iriam procurar, eles iriam perseguir pessoas que fizessem parte da tribo de Levi para não tornar sumo sacerdote. Por quê? Porque às vezes eles não se levantariam como sumo sacerdote por causa do rei de Roma, tá? Do imperador. Mas, como os israelitas esperavam o Messias, então teria que ter uma passagem de sacerdócio para o Messias reinar como sumo sacerdote. Então, silenciando o sacerdócio, o Messias não viria, tá?
Porque a promessa do Messias, irmão, vir, ele é muito tempo, Isaías falou, todos falaram. Então, o ismaelismo lá sabia, Roma sabia que o Messias viria. Então, silenciando o sacerdócio de Levi, o Messias não poderia reinar, não poderia se tornar o sumo sacerdote. Tá? Mas Deus permitiu que tudo permanecesse silêncio. Né? Os autoritários da lei acreditavam que havia banido aquele sacerdócio. No tempo oportuno, Deus ergueu Zacarias, por fim João Batista, e o sacerdócio foi transferido para Judá. Tá? Então, irmãos, você sabe o que aconteceu ali quando Zacarias estava acendendo o incenso? O anjo veio, anunciou o nascimento de João Batista, seu filho, na velhice. Então, isso tudo aconteceu, irmãos, para levantar o sacerdócio de Levi. E Zacarias, ele era o sumo sacerdote diante de Deus, mas estava silenciado. Não queria dizer que ele não fosse. E seu filho João, né, que foi nascido quando Zacarias estava já velho de idade, a sua esposa Isabel. E muitas pessoas perguntam, mas João Batista é sumo sacerdote? Zacarias era sumo sacerdote? Sim. Se você pegar o livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, você vai ver. Isabel era das filhas de Arão. Tá? Diferente do que as pessoas pensam. Mas ela era das filhas de Arão porque o pai dela chamava Arão. Não é que o pai dela chamava Arão. Era uma das filhas de Arão. Tá? Era uma das filhas de Arão. Se o pai dela, que não tinha nenhum conhecimento, nenhum teor bíblico, não houvesse necessidade de apontá-lo, para que apontar filho de Arão se não fosse o Arão da linhagem sacerdotal? Né? Então, irmãos, tudo nós temos que levar conforme a Escritura pede. Né? E por Zacarias ser esposo dela, se fazia uma só carne. E por se fazer uma carne, o seu esposo, ele poderia ser o sumo sacerdote por Deus. Então, João Batista, na morte do pai, como sendo filho único, tornou-se sumo sacerdote. E você vê que o batismo de Jesus não foi para arrependimento, tá? O batismo de Jesus foi para transferência de sacerdócio. Quer dizer, deixa de ser o sacerdócio de Levi e passa a ser agora sacerdócio de Judá, tá? Mas eu sou batizado no Jordão. Irmãos, nós temos que ser batizados em água corrente, como diz a palavra, porque é água nova, tá? Como Jesus também foi sepultado numa sepultura nova, tá? Pastor, mas e se eu for batizar sozinho, tem algum problema eu batizar numa caixa? Olha, irmãos, eu vou no rio, né? Eu vou no rio batizar alguém, certo? Eu vou no rio porque é água corrente. Mas eu não vejo nenhum mal porque é uma pessoa só. Assim como o Senhor também foi sepultado numa sepultura nova, né? Mas o que eu posso dizer é essa realidade, né? Que a água corrente é o batismo. Mas o nosso batismo, o exemplo dele, está na morte de Cristo e não no batismo de Cristo. O batismo de Cristo serviu, o batismo de João ali batizando Jesus foi para cumprir toda a justiça. E a palavra justiça vem de justo. E justo é sacerdócio, tá? Você vê que Jesus fala bem claro para João, né? Deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça, tá? Deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Então, o que você vê aí, quer dizer, significa João e Jesus teriam que cumprir a justiça. Quer dizer, João teria que passar o sacerdócio para Jesus. Tá bom? Então, está bem explicado. Glórias a Deus. No livro de Gálatas, no capítulo de número 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito
todo aquele que for pendurado no madeiro. Tá? Então você vê, Jesus nos resgatou da maldição da lei. O que é a maldição? O quinto rei que caiu. O que aconteceu para o quinto rei cair, pastor? 3 coisas. Mateus 27:51. Fenderam-se as pedras. O véu do templo se rasgou. Né? E houve um terremoto. Tá? Então, esse foi um acontecimento para o quinto rei cair. Não quer dizer que a lei não prosseguiu. Ela prosseguiu em Israel até no ano 70, mas morto. Estava seguindo agora os mandamentos. Tá? E o Senhor começou a usar os irmãos para escrever livros puramente a escritura sagrada dos mandamentos. Tá? A lei no ano 70 foi levada, quando foi saqueado Jerusalém e matou os sacerdotes, fariseus, aquele pessoal todo lá, a lei foi levada para Roma, tá? Para posteriormente começar a trabalhar nela, tá bom? Então, tá aí. Vamos ver aqui mais um versículo, Mateus 3:15, para confirmar o que falamos. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o deixou. Tá? Que Deus abençoe você, em nome do sumo sacerdote Jesus. Eu espero ter ajudado você na queda do quinto rei. Tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, o sumo sacerdote.